Marco Melo sou eu. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Independência. Hoje faremos a live, finalmente vai ter a live. Ficamos meio afastados umas semanas por vários problemas, né? Primeiro foi o problema técnico dos seguidores, aí vocês chegaram e seguiram o programa Independência. E aí conseguimos atingir a meta de 1.000, né? Mais de 1.000 agora, temos 1.200 e tal, né? E aí, na semana passada, o companheiro não conseguiu, na retrasada, e na passada eu que não consegui. Mas tá tudo certo, tamo junto, e o companheiro vai entrar agora, Aguinaldo. Aí, meu companheiro Aguinaldo. Tava com saudade de você, meu bom. Faz parte, faz parte. Você tá me ouvindo bem? Você tá vendo tudo? Tá tudo certo hoje? Você está me ouvindo bem? Muito bem, perfeito. Você agora tá com uma biblioteca vasta aí atrás de você, hein? Conhecimento, não é sabedoria, é conhecimento, né? Legal. Concordo com você, meu companheiro. E aí, como é que tá? Tá muito frio aí em Curitiba, não? Cara, esse tempo tá uma loucura. Agora, para você ter uma ideia, aqui tá 27 graus. Tá Aqui tá quente também, é. Legal. Tamo junto. Na Europa que tá interessante, né? Tá na faixa de 45, 46 graus, né? Portugal, essas áreas aí tá imensa a temperatura. É final de verão lá, né? Aí, ó, uma já loucura. 6 pessoas na live, então mandar um abração aí para todo mundo que já tá ao vivo, a Vilma, o Big Red, que é o Daniel, a Aventura, que é a Paulinha, a Mari Lemon 25 é a Mari. Ah, legal, Mari, seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos. E o tema da live de hoje é a armadilha da euforia inicial na recuperação. Legal, vamos falar sobre esse tema. Eu tô com o cara mais indicado para falar sobre esse tema. Aliás, discutimos a respeito desse tema durante essas semanas aí que a gente estava fora, né? Da live, né? Fora da vida, mas fora da live. E aí chegamos à conclusão que esse tema é um que muitos de vocês têm necessidade de falar sobre, né? Porque entre em recuperação é que nem estar apaixonado. Só que também tem os mesmos riscos da paixão, né? Você sabe que a paixão é uma espécie de ilusão. É como se você tomasse o elixir do amor. E essa euforia de quando a gente conhece o programa, para de usar, a vida começa a voltar aos eixos, tudo começa a funcionar. E aí isso também pode ser um perigo. O que você tem para falar aí, para introduzir esse assunto, meu amigo Aguinaldo? Fica à vontade. Na verdade, eu pedi, né? Eu sempre peço para que as pessoas, você tem mais acesso às pessoas aí, para elas mandarem temas para a gente desenvolver e conversar a respeito, para não ficar assim, dentro do conhecimento que a gente não sabe tudo, também está aprendendo, não ficar nenhuma dúvida com relação a essa doença, né, estigmatizante. Como já não bastasse, né? Tantas situações aí controversas no nosso planeta, situações aí que não é exatamente o foco da nossa conversa, senão a gente se perde. Uma vez eu fui convidado para falar sobre um determinado assunto, daí o cara olhou para mim e falou assim: você falou tudo, mas não falou do assunto que você foi convidado para falar, né? E eu não tinha percebido isso, né? E isso é uma espécie de armadilha mental, né? Então, é difícil compreender que não é o corpo que manda na gente, é a mente, né? Pensamento, cérebro, né? Como é que eu posso dizer? Inteligência, a capacidade de raciocinar. Raciocinar é pensar sobre um problema, uma, duas, três, e a capacidade imensa da humanidade, né? De ser criativo. Pro bem e pro mal, né? E o mal é aquela história, né?
em primeiro ponto, a autodestruição, embora não pareça, né? Muitas vezes não parece. Eu não quero aqui abrir assunto para política, para governantes. Não, não, não. Porque a ideia em si é o indivíduo, né? A luta interna que eu tenho comigo, né? Então, beleza. Por que o indivíduo bebia ou usava droga? Para ele ficar alegre, né? Desconheço alguém que não tenha bebido ou usado para ficar alegre. Muito bem. E por que ele queria provocar uma alegria artificial? Porque ele não conseguia perceber o seu interior, as suas questões, né? O núcleo da vida, que é o amor. Então não tinha amor do pai, né? Era filho de pais separados, né? Ou de repente a mãe não queria o filho numa rejeição inconsciente, abandonou o filho lá no nascimento, né? Parecia que era uma mãe, mas aí dizia assim, puxa, mas a minha mãe me deu tudo, né? Mas o que faltou? É que ela não conseguia dar para o filho aquilo que ela não recebeu, amor. Beleza. Tá, mas o que isso tem a ver com a euforia? O que acontece, por experiência, é quando o indivíduo bebe, usa droga, ou tem problemas emocionais, ou descobre, né, que ele não é o único no universo, né, ele não é o único. Puxa, eu encontrei um local onde tem outras pessoas que têm o mesmo problema que eu e estão superando esse problema. De que maneira, né? Aí vem as armadilhas emocionais. E qual que é a primeira armadilha? É justamente essa, a euforia. A euforia. Puxa, né? Por um dia eu não bebi e não apanhei, né? Por 2 dias eu não bebi e eu não apanhei. Aí com o passar do tempo, naturalmente, porque daí é outro nível, você falou muito bem no começo, né? É a tal da lua de mel, né? Então é tudo cor-de-rosa no começo, tudo cor-de-rosa, né? Aí pertence a uma organização chamada Alcoólicos Anônimos, uma organização chamada Narcóticos Anônimos, beleza e tal. Mas daí começa a perceber, né, por convivência nessas organizações, né, que tem aqueles que pararam de usar droga, né, e eles costumam dizer isso, né, que continua roubando cavalo, né? Então parou de beber, continua roubando cavalo, né? Continua passando cheque sem fundo, tem envolvimento emocional de um companheiro contra a companheira, tem uns que até conhece ali com 3 meses, 6 meses, já vai pro noivado, pro casamento, tá? Tudo isso é o quê? Euforia, né? Saída, eles costumam dizer isso, e continua roubando cavalo, né? Então parou. Aí, pode falar. Não, sem querer eu entrei na live aqui pelo computador e tá um delay, enfim. Não, faz parte. Então, veja, a gente está ao vivo, está sujeito a isso, né? Então, está sujeito a cair o telefone, a gente está ao vivo, não é uma coisa de estúdio, né? Tudo. A gente está aqui, como é que se diz, né? Lutando, né? Na graça de Deus, né? Dessa inteligência cósmica, para passar alguma coisa de bons para as pessoas dentro da nossa experiência. Então acontece, fazer o quê? E tem aí estruturas extraordinárias que acontecem, imagina, né? Faz parte. Bom, voltando ao assunto, aí vem o quê? A primeira euforia, né? Puxa, e por experiência, né? Eu não preciso usar hoje. Eu não preciso. Eu já escutei uma vez um que eu estava trocando ideia com ele. Existe vida após droga. Já pensou, Marco? Existe vida após droga, olha que loucura, né? Aí aí o indivíduo para de beber, né? Então, normalmente é que existe uma mescla muito grande, né? Da bebida alcoólica e da droga. Primeiro, que a bebida alcoólica, ela é lícita. Ela está no batismo, ela está no casamento, ela está no aniversário, né? A bebida alcoólica é lícita. A droga, né, com exceção da ecológica, né, vamos dizer assim, para não citar nomes aqui, a ecológica, né, aí elas são ilícitas. A ecológica até é citada como medicinal, né? Então elas são ilícitas. A lícita, o que significa? Eu posso sair da minha casa agora e ir ali na esquina, né? Tem uma distribuidora na esquina. Hoje é distribuidora, né? Aí, porque o negócio... Você pode... Hã? Aqui é Adega o nome. Adega, bacana. Cada parte do país tem um nome. Beleza. Aí eu posso ir na esquina,
comprar, não vou ter problema com ninguém, não, né? Passo no cartão, pago, tal, pego ali uma caixinha, tomo 12, tomo 24, 36, porque é de 12, né? Não é mais uma, entendeu? Você vê, né? Distribuidora, você já compra o estoque, né? Pro mês, ali 12, 24, 36, né? É mais fininho o metal, geladinho, tá tudo certo, né? Puxa, o camarada bebeu ontem, me falou umas bobagens. Aí o camarada chega no outro dia com a dor de cabeça e fala bem assim: ô, desculpa, eu tomei umas ontem e falei umas coisas. É tudo mentira, o cara só queria falar e usou o momento para falar uma situação com uma pessoa e depois desculpou. E isso é o quê? É esconder as emoções. É a armadilha da doença, né? Porque posso falar qualquer coisa para qualquer pessoa? Claro que posso. Mas existe um jeito de falar. E daí quando o cara está embriagado, ele fala com ressentimento, ele fala com ódio, ele tenta ser o eu. Isso é a armadilha. Aí beleza, o que acontece quando entra em recuperação? Vai entrar em ação a mesma armadilha. Então agora, né, prega muito, eu tenho que ser honesto. Não. Eu não tenho que ser honesto com você. Né? O indivíduo não tem que ser honesto com o outro, ele tem que ser honesto com ele mesmo. E daí, sendo honesto, puxa vida, eu vou falar uma situação pro Marco, dependendo da maneira com que eu vou falar pro Marco, eu vou magoar o Marco, entendeu? Então eu tenho que ter critério para falar, eu não vou falar atabalhadamente, eu vou falar de qualquer jeito, entendeu? Daí que entra, não, mas eu não tenho que ter honestidade, entra. Então a percepção da euforia, né? Por exemplo, tem alguns, né? E isso tá, quando você faz um estudo mais aprofundado dos 12 passos, nos 12 passos dos alcoólicos, no passo 11, ele fala muito sobre isso, sabe? A euforia que agora eu encontrei Deus. Né? Agora eu estou no estado de santidade, eu estou no estado de separação, eu estou no estado de euforia, que até fala na literatura dos narcóticos, né? Quando fala, sai de uma sala no estado flutuante, já viu esse pedaço do texto? Saímos flutuando e isso tudo é euforia, Agora encontrei uma mina, né? Agora encontrei uma gata e já posso, já tô amando, né? Conhece de manhã, já tá noivo no meio-dia, 6 da tarde já tá casando. E isso tudo é euforia. Então isso tudo é uma armadilha. É uma armadilha. Aí vem as armadilhas. Pode falar. E no dia seguinte está divorciando. Pior é isso. E daí... ainda não aprendeu nenhum mecanismo interno de amor, de auto-amor, auto-aceitação, auto-perdão, enfim, todas as coisas que a gente tem que trabalhar com o programa dos 12 passos. É um programa de autoconhecimento. E aí o cara vai e tenta botar para fora aquilo que ele ainda não encontrou dentro, que nem você falou de um relacionamento sexoafetivo. Agora, a gente tem que diferenciar a euforia da alegria, porque a euforia era o que a gente buscava. Você chamou de alegria e é isso mesmo, né? A busca do ser humano atrás do álcool, das drogas, é uma busca de alegria. Só que o que ele encontrava era uma coisa artificial, que na verdade era euforia. As drogas e o álcool são substâncias que batem muito na euforia. E a euforia é o oposto da depressão. Assim que passa a euforia, e quando falamos de álcool principalmente, ela tem a fase dopa, né, que você vai lá no sistema é quase que uma alucinação eufórica. Mas aí essa parte passa logo. E aí o cara vai aumentando a dose para tentar voltar naquela fase eufórica, só que ela já está no momento depressivo, que ele vai no sistema nervoso central e deprime. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. E aí a euforia vai para a casa do chapéu e o cara começa com aquele chororô e tal. No caso do álcool. As outras drogas, como você bem falou, é sempre uma busca por algum tipo de prazer imediato, não tenha dúvida, né? E aí o cara entra em recuperação e aí ele está acostumado com essa busca eufórica e ele encontra isso no começo, que nem você falou, essa nuvem eufórica
de você ter encontrado um programa de recuperação, de você estar conseguindo ter um prazer limpo, né? Porque algumas coisas realmente dão prazer e você fala, pô, que legal, eu não usei nada e estou sentindo alegria verdadeira. Só que aí eu começo a muito crítico que o adicto e o alcoólico eu começo a ver 1 ou 2 defeitos de caráter no meu padrinho, a gente vê que aqueles caras que a gente tinha eles em alta conta, os senhores da recuperação acabam virando os famosos vagabundos de NA, e essa decepção quebra essa euforia. E aí eu entro naquele mesmo ciclo que eu tinha com álcool ou drogas. Euforia, depressão. Essa bipolaridade é típica da adicção e do alcoolismo. E mesmo sem a substância, eu volto a esses padrões ondulatórios. E aí, quando a gente está falando aqui, né, o nosso tema da live, da armadilha da euforia inicial, é sobre isso. Não é isso, Arnaldo, que você acha também? Aguinaldo, você não acha isso? O título em si é tanto a euforia inicial, né, quanto a armadilha. A armadilha ela pode ser para o campo da euforia inicial, certo? Tá. Agora vamos tratar de armadilha. Armadilha, né? Para que a gente usa uma armadilha? É para pegar um bicho, certo? Ou você usa uma armadilha para você pegar um ladrão, você usa uma armadilha para você pegar um mentiroso, né? É uma armadilha, né? É uma coisa que não vai necessariamente matar, mas vai prender, né? Então, aí você tem que tipo de armadilha que tem na recuperação. Então, existe na mente do adicto e do alcoólico uma coisa chamada inversão mental. Inversão mental. Aí, o camarada não bebe e não usa droga. Bom, o que ele vai fazer? Ele precisa trabalhar, beleza? Bom, ele precisa encontrar uma mulher, precisa casar, né? Pensa ele, beleza? Aí tem 2 tipos de armadilha. Porque a armadilha ela está centrada para o doente num único ponto. É o excesso. Certo? Então, o que é o excesso? O excesso da ausência e o excesso da presença. Então, excesso de ausência. O cara vai uma... Ixi, parece que a conexão do nosso amigo deu uma caída. Vamos dar um tempo aqui até que volte, né? Ele deve estar tomando as providências. Enquanto ele não volta, eu vou continuar no nosso tema aqui, né? E aguardando o meu amigo Aguinaldo. Ó, caiu. Derrubou, mas está tudo certo. Voltando, né? Ele estava falando de armadilha, arapuca, ratoeira. Cara, se tem uma coisa que é muito comum entre nós, adictos e alcoólicos, é a gente se enfiar em armadilhas, né? Aliás, o próprio uso de entorpecente, né? A droga em si, ela é uma grande armadilha que, disfarçada de alegria, disfarçada de euforia, disfarçada de prazer, ela nos trai depois. Porque eu não vou falar que é ruim usar droga, é ruim beber. Se fosse ruim, eu não tinha usado, cara. Eu não gosto de coisa ruim, entendeu? Então, o que acontece? A gente vai usando e aquilo lá fica gostosinho. A gente continua, né, indo pro prazer e tal. E olha, vamos falar, boteco. A filosofia de boteco é maravilhosa. Os salgadinhos, né, as comidinhas, aquela mesa, aquela alegria, fim de semana, nossa, vai chegando o dia de sexta-feira, depois do trabalho, dá até uma coisa assim. Eu não tô falando que nada disso é legal. Tudo isso é gostoso, cara. O problema é que temos uma doença. Então vamos lá. Cada 10 pessoas que provam álcool ou drogas, uma delas vai desenvolver a doença. Ou seja,
se você tem 9 amigos e nenhum deles é alcoólatra, nenhum deles é adicto, sabe quem é o adicto? Essa que é a questão. Então, é uma estatística até severa, até terrível, sabe? Por quê? Porque é muita gente, sabe? A gente fala, mas 1 em 10, cara, é a mesma coisa que pegar um revólver com um tambor de 10 balas, né? Colocar uma bala só, deixar as outras todas girar e cacá. Você encarava uma roleta russa dessa, né? É um bagulho complicado. É complicado. É uma estatística grande. Então, voltando a armadilhas, né? Como que eu vou fazer, já que eu caí na arapuca das drogas porque eu desenvolvi a doença? Ah, Marcão, mas alguns já nascem com a doença. Cara, eu não sei se alguns já nascem, eu só sei de mim, cara. Eu já nasci com a doença e isso eu só fui comprovar porque eu achava que eu tinha desenvolvido a doença depois que eu comecei a usar. Mas aí a hora que você vai escrever um destemido e minucioso inventário moral de si mesmo, eu não falei que o programa é sobre isso? Aí, ó, voltou. Vamos lá, entrar ao vivo com o nosso companheiro. Ele voltou. Aí, como eu desenvolvi essa doença, cara, aí não tem mais o que fazer, sabe? Eu sou sorteado, eu fui sorteado. Eu não estou conseguindo botar o companheiro. Vamos lá. Aê, voltou! Aê, o Boêmio voltou. É como você falou, coisa ao vivo é assim mesmo, companheiro. O seguinte, até onde foi, você lembra? Então, estávamos falando de armadilhas, arapucas e etc e tal. Eu dei continuidade com esse assunto, mas aí eu derivei, como a minha cara é ficar indo para lá e para cá. Mas volta no seu raciocínio, você estava muito bem falando sobre o que é o significado de uma armadilha, né, Aguinaldo? Então, armadilha você constrói quando você quer pegar um bicho, ou vivo ou morto, né? Muito bem. Aí tem que pegar essa mesma analogia e colocar na recuperação, né? Bom, aí existe a armadilha da presença na reunião, né? Que, por exemplo, que armadilha que é essa? É o excesso de reunião. Excesso de reunião. O camarada, às 8 da manhã ele está no grupo às 10, tá, beleza. É o excesso. Ah, mas eu precisava. Não, é o excesso, porque eu quero aprender tudo em um único dia. Lembra quando eu falei do reverso da doença? Lembra quando eu falei da inversão mental? Aí o camarada, ele está tomando uma superdose de programação, né? Aí, cara, você está indo muito no grupo, você tá vendo muito literatura, né? Tem que ir, porque quando você estuda, é nítido perceber que é impossível praticar os 12 passos em um mês. É impossível praticar os 12 passos em um dia, né? Aí, por vários anos, 10, 15, 20 anos, aí o indivíduo consegue compreender que num único dia ele faz a rendição, ele crê num poder superior, ele consegue se inventariar, porque ele já fez vários inventários longos, ele consegue ver ali quando ele está errado, né? Ele já admitir prontamente, ele consegue ter um contato consciente, mas esse treinamento em um mês, ele não consegue em um ano, não consegue. E daí ele entra na euforia, pô, já tô 5 anos sem beber, evitando o primeiro gole. Ainda tá na euforia, porque é um sentimento que facinho toma conta da alma humana, toma conta do espírito humano. Entendeu? Tá, aí, porque isso é euforia. Agora existe a armadilha, aí vem outra armadilha, que existe, porque tem que entender, a armadilha da presença, quando se envolve demais e está fugindo, porque esse dia eu estava conversando com um rapaz da Irmandade, ele estava seguinte, veja que interessante.
Quando o camarada não fala do casamento, duas coisas estão acontecendo. Duas coisas estão acontecendo. Quando o camarada não fala do casamento. Ou o casamento vai extremamente bem, ou vai extremamente mal. Né? Se vai extremamente bem, ele não comenta, ele fala alguma coisinha, para não despertar inveja nos outros. Né? Porque você sabe que a inveja ela é mascarada. Se o casamento vai né? Ele não vai falar porque ele não vai ter humildade para pedir ajuda, para como é que ele vai resolver. Porque você falou em característica da doença. Uma das características da doença é a soberba. Camarada tem uma prepotência, sabe? É uma ideia assim que é ele e Deus abaixo dele. Ele pode dar instrução e ordem. A potência, a arrogância, que é a característica da doença. Daí o camarada acha que ele pode controlar, e isso é uma armadilha. Então, todo o assunto que eu estou falando aqui gira em torno da armadilha. Daí vai para a euforia inicial. Por isso que é uma armadilha. O cara está pronto para ir para uma reunião, aí surge uma situação. Né? E outra, veja que interessante. Camarada, ele quer ir para o grupo, certo? Bom, mas daí vai ter um jogo de futebol, né? No mesmo minuto que ele vai para o grupo. O que ele faz, né? Ele vai para o grupo ou ele vai para o jogo de futebol? Ele não pode entrar na armadilha mental se ele for para o grupo pensando no resultado do jogo. Então ele vai para o jogo. Porque daí ele vai estar no jogo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Porque tem que ter um sincronismo. E a reabilitação, né? Como diz a tradição 1 dos 12 passos do AA. Ou a recuperação, ela depende de um sincronismo. Então, essa é a armadilha. Às vezes é uma armadilha mental. Às vezes é uma armadilha emocional. Agora, a pior armadilha é a armadilha espiritual. Quando o camarada entra numa super espiritualidade, ou quando ele não tem espiritualidade nenhuma. Ele nega certas realidades da natureza porque ele não consegue ter a mente aberta para perceber. E aí entra no campo, muitas vezes, Marco, por exemplo, no campo da autossuficiência. Exatamente essa frase que você colocou aí. As armadilhas trazem perigos para as recaídas. Exatamente, foi acho que foi você que escreveu aí. Fui eu. Oi, travou de novo? Deu uma travada? Não, tá funcionando. Tá. Eu coloquei essa afirmação, porque realmente quando a gente fala de armadilha, obviamente que a gente está falando qual é o resultado de eu me pegar numa própria armadilha que eu mesmo armei. É uma arapuca da minha doença, mas ela é engatilhada por mim. Eu vou e engatilho essa armadilha. E qual que é o risco, né, da euforia? É eu voltar ao uso, né? Porque a coisa mais perigosa para um adicto ou um alcoólico em recuperação é a volta ao uso, sabe? Só que a volta ao uso, ela vem num processo, às vezes, longo. Às vezes, que nem você falou, o cara com 5 anos, ele pode ainda estar na euforia. Às vezes eu falo no meu programa aqui de podcast, que 5 anos ainda é recém-chegado, e muito companheiro com 6 meses limpo fica revoltado. Fala, pô, Marcão, 5 anos, cara. Mas porque a gente ainda não estabeleceu as regras morais, éticas, sociais, e até a química cerebral ainda está meio desbalanceada. Demora demora alguns anos. Para alguns é mais, para outros é menos, porque a neurociência, ela não é uma ciência exata. A química cerebral, ela é muito individual também. A gente consegue traçar alguns parâmetros gerais, só que cada indivíduo é um indivíduo, tanto bioquimicamente quanto psicologicamente, né, Aguinaldo? Então, você vê que às vezes eu ouço pessoas em recuperação há 2 anos que, eles têm uma compreensão
dos passos e do programa muito maior do que eu com 12, né? Ao mesmo tempo eu vejo pessoas com 30 anos que ainda estão patinando em alguns aspectos da recuperação. E essas armadilhas, como elas fazem para fazer o cara usar? Você tem alguma noção sobre isso, Aguinaldo? Bom, primeiro, é uma coisa que acontece, né, na própria natureza. Quando uma tartaruga ela chega a 300 anos e ela tem um casco duro, no começo é molinho. O rinoceronte também, o casco dele, dependendo do tipo de arma, não penetra. Mas ele não nasceu com aquela blindagem. Então o tempo que vai criando uma blindagem para a pessoa compreender certas armadilhas. No pensamento, no espírito, no sentimento. Ela vai começando, né? Aí aquela história. Ou, aí vem a parte terrível, Marco. Ou tem pessoas que voltaram a beber ou usar droga porque simplesmente cansaram, baixaram as suas defesas. Isso também é outra armadilha. Poxa, mas é todo... Por isso que é muito importante entender duas frases, né? Uma delas é um lema e outra é uma frase. Primeiro a frase, vivendo um dia de cada vez. Aí eu não preciso projetar o amanhã, eu não preciso... Eu vivo o dia quando ele chegar. É claro que eu devo ter planejamento, ideia, organização, mas não sofrer por antecipação. E a outra, o lema sensacional é só por hoje. Não tem nada mais completo. Tem lá, tem outro que fala, cuidado com as armadilhas do ser, né? Mas e se eu for lá? Mas e se eu só tomar uma? Mas e se eu for lá conversar com a ex-mulher, que ela está com outro, eu consigo reconciliar? Mas e se? Mas esse se... né? É uma armadilha. Mas e se eu não for na reunião? Então, eu sempre digo, né? Você pega um piloto de avião, certo? Então, o piloto de avião, ele tem horas de voo. As horas de voo são as horas que ele está voando e tal, e torna ele experiente. Aí tem 10 mil horas de voo, 8 mil horas de voo, faça as contas, né? Voando, né? Tá. O que eu sempre digo? Às vezes acontece da pessoa voltar a usar. Eu pergunto, porque tem as horas de voo, eu pergunto, quantas horas você tem de bunda na cadeira? Quantas horas você tem de bunda na cadeira? Porque você precisa compreender. Qual é o tempo médio de uma reunião? 2 horas. Né? A reunião dos alcoólicos anônimos é 1h30. A dos narcóticos é 1 hora, tem uma pausa, mais 1 hora. São 2 horas. Tá, beleza. 2 horas por dia, certo? Para tratar de uma doença progressiva, incurável e fatal. E espiritual, 2 horas por dia. Muito bem. O indivíduo vai no grupo 2 horas por dia, 1 vez por semana. O indivíduo vai no grupo 2 vezes por semana, são 4 horas. Então, o indivíduo vai 2 horas numa reunião no mês. Ele vai fazer 8 horas, ele vai 1 vez por semana. Você não quer que ele recaia? Você não quer. Quais são as prioridades desse elemento? Porque o que levou ele a essa situação? Uma deficiência espiritual, ele precisa ser tratado. Ele precisa, urgentemente. Se chegar para você e dizer assim, Marco, Deus nos livre que isso nunca aconteça, claro. Marco, você está com câncer. O que você vai fazer? Você vai fazer um tratamento certinho dentro da quimioterapia, porque você vai morrer. Agora, se você falar isso para o adicto, ele não acredita. Não, ele não acredita. Não, mas eu... Não, ele não acredita. Dizer, não, eu só tenho que frequentar o máximo. Ele não acredita. Ele não acredita que é uma doença fatal. Na quimioterapia. Por quê? Porque na quimioterapia o cara vê o resultado imediatamente. É a mesma coisa. Acontece no uso de droga. A bebida alcoólica é um processo. Agora, quando mistura a bebida alcoólica mais cocaína, né? Uísque, outro, cara, é um detonador. Hoje não tem mais o cara lá. E outra coisa que é difícil de entender, né? Talvez não seja o seu caso, que você declaradamente fala sobre isso explícito.
Mas todo adicto é alcoólatra. É muito difícil. Começa na porta de entrada. Aí o cara não usa droga, ele acha que ele pode tomar uma caipirinha. E ainda tem aquela ilusão, porque essa é uma grande armadilha também, a ilusão de que o meu problema foi crack e cocaína, a química, como os adictos falam. Só que quando eu só tomava uma cervejinha, não dava nada. Só que ele não entendeu que a doença já se instalou, e a doença instalada, ela não tem volta. E também não tem substância segura. A hora que a pessoa cai nessa armadilha de que determinada substância é menos nociva, porque quando eu usava essa substância, a maconha acontece muito isso também com o usuário de cocaína. Pô, eu só vou ficar num beckzinho que vai dar tudo certo. Quando eu só fumava um, não tem problema. Não, porque ele vai dar uma engatilhada na química cerebral e isso pode funcionar. Eu já vi pessoas que o problema deles era cocaína e crack, e aí voltaram a beber uma cerveja aos fins de semana. Só que como ele está com um programa por trás dele, ele conseguiu segurar essa onda. E aí ele foi na força do ódio. Ele foi ficando limpo e só que bebendo na força do ódio. Ou na força do orgulho, né? Muitos fazem por orgulho. Não, eu vou conseguir. Eu tenho força de vontade. Agora, ele vai... Tem dia que o cara tá bom, mas tem dia que ou ele tá muito eufórico, como você bem falou, ou ele tá muito deprimido. Então, em momentos tristes demais, ele acaba apelando. E como ele já tá, ele quebrou o sistema inibitório dele ao beber, para cheirar de volta é um pulo. Acontece muito. Uma outra coisa que eu até escrevi aqui no chat, para eu não esquecer, que está nessa literatura aqui do NA, é que a complacência é um grande perigo para adictos com substancial tempo limpo. O que é a complacência? É quando você bem falou aí, o cara já está limpo há muitos anos, e aí ele começa a diminuir muito a presença dele nas salas, a presença deles no programa, nunca mais leu o livro azul, nunca mais fez um 10º passo, que é quando a gente escreve sobre o nosso dia, nunca mais levou a mensagem, nunca mais abraçou um recém-chegado, que eu acho que é uma parte super importante do programa, sabe? Nunca mais fez nada que ele fazia lá no primeiro ano. Quando a gente está falando aqui dessa euforia inicial, a gente está falando do começo da recuperação. Aí isso é complacência. É eu falar, não, de boa, agora deixa comigo, agora a minha bicicletinha já está sem rodinha e eu já sei pedalar. Ai, ai, ai. Aí que a casa cai, né, Aguinaldo? Você falou uma coisa fantástica. O camarada acabou de cair na armadilha da autossuficiência. Boa! Ele caiu na armadilha da autossuficiência. Eu não preciso mais... Eu participei, eu já conheço, é a armadilha da soberba, por isso que tem que tomar cuidado, porque a gente fala bastante nos efeitos físicos, mas esquece que essa é uma doença comportamental. É uma doença comportamental. Então, aí o comportamento do indivíduo, né, dentro, somado mais a autossuficiência, mais a prepotência, que são as características negativas do ser humano, né, porque eu posso usar o meu orgulho para dizer, não, eu vou fazer. Né? Agora, não é inteligente, né, não é inteligente em se tratando dessa doença, fazer as coisas pela vontade desamparada. Aí que entra o padrinho, o grupo, a literatura. Por que tem todas essas armas? Esse exército espiritual de armas, né? De armamentos. E daí tem toda a argumentação, tudo mais. Porque é mudança de comportamento. Então, dentro do indivíduo, lá no seu espírito, né? Alguma coisa ele mantém como reserva. Ele tem ainda a ilusão que ele pode voltar àquele número que ele parou. Ele parou no número 6. Ah, eu parei no 6. Faz 10, 15, 20 anos que eu não uso. Eu posso voltar no número 6? Não. Se você voltar no 6, rapidamente vai para o 16.
Porque aquele tempo, é a mesma coisa que eu digo, o camarada fica sem usar um ano, ele recai, né? Ó, ele fica um ano sem usar, ele recai, ele volta no ponto zero do primeiro ano, aí ele precisa de um ano para voltar num ano que ele perdeu. Então, são 3 anos. Então, se o indivíduo usou 15 anos, no mínimo, ele tem que ficar 15 anos limpo para ele poder perceber. E é uma batalha diária, é eu comigo mesmo, eu com o meu lado doente, meu lado negativo. Aí o camarada fica sem droga, tirou o álcool e as drogas, sobra a pessoa. E ela tem que lidar com ela mesma. Com as suas inseguranças, com a sua baixa autoestima. A minha mãe cuidava mais do meu irmão do que de mim. Tem que tratar isso. Porque está tudo lá registrado, está tudo registrado no inconsciente do cara. Daí quando você chega, por exemplo, no passo 4, que fala para você fazer uma autobiografia, é justamente para isso. Mas daí vem aquela armadilha. Mas eu tô limpo hoje. Não basta. Porque a doença, ela não é só física, ela é mental, né, com as armadilhas mentais, ela é uma doença emocional, com as armadilhas emocionais, que nem você falou, da paixão, né, do ódio, né, são as armadilhas emocionais. Aí ela vem no campo, ela vem no campo espiritual, não, agora Deus vai me proteger. Então eu posso tomar uma, não pode. Porque daí não cabe a Deus. É uma armadilha confiar em Deus, aquilo que é responsabilidade minha. Ou um poder superior, como queira. Entendeu? Então, isso... Pode falar. Quando você falou, então, a armadilha da parte espiritual, eu me deu um clique aqui, porque eu vejo alguns companheiras que eles voltam à sua religião de escolha. E algumas religiões, o clérigo que lá está, seja pastor, seja padre, fala que existe cura. Que a entidade, o Jesus Cristo, Deus, Buda, Krishna, seja lá qual for a religião, vai falar, não, ele é todo poderoso. E você já está curado. E já joga óleo na cabeça do cara, você está ungido amarrado em nome de Jesus. Está curado, fica tranquilo. E aí esse cara pensa que ele curou, né? E quem curou pode tomar um vinho sacerdotal. pode, só um vinhozinho, não tem problema, eu estou curado. Eu voltei. E aí ele esquece da história da vela. E a vela dele está no toco. E é rapidinho, a partir daquele vinhozinho, ele voltar aos horrores da ativa em pouquíssimo tempo. E é engraçado que ele demorou, eu usei droga há 26 anos, eu demorei 26 anos para chegar ao fundo do poço. Se eu recair, eu vejo isso em exemplos reais de pessoas voltando nas salas depois de recaída, em uma semana ele chega ao último período dos 26 anos, por exemplo, se fosse no meu caso. Então eu consigo atingir o mesmo fundo de poço em 3 dias, 5 dias, uma semana, no máximo, sabe? Não tem como você parar esse arrebento. Quando o cara recai, é realmente uma experiência de quase morte, né, Aguinaldo? Pois é, mas essa experiência de quase morte é porque em alguma armadilha ele caiu. Quando você vê a experiência da literatura, qual é a primeira armadilha, né? Número de reuniões drasticamente reduzido, né? A segunda armadilha é uma armadilha mental. Não, mas eu acho que já está tudo bem. Aí vem a armadilha emocional. Não, mas eu vou lá ver o Marco de novo. Vai falar a mesma coisa de novo, né? Aí vem a armadilha espiritual. Não, mas agora Deus vai me proteger. É o que você falou. Então, quando se entende que existe cura, o que o camarada entende? Uma época era visto, o camarada ia para São Paulo, tinha injeção que o cara tomava para parar de beber. Ele tomava injeção e ia tomar uma cerveja. Porque ele achava que com a injeção... Você está entendendo a incoerência? Então, eu estou curado. Significa que... Não, você está curado, certo?
né? No sentido cura, nem quando vai secar uma laje, vai curar o couro de um boi, precisa secar. É no sentido, aí o cara acha que curado, ele pode beber socialmente, e já não pode mais, atravessou a fronteira, atravessou. Leia, por gentileza, esse comentário que foi visto aí agora há pouco. O Daniel está falando, na religião de escolha dele, fala-se que 5% é a religião, 15% é o poder superior, e os outros 80% é a própria pessoa. Cura depende da própria pessoa. Eu só acho perigoso a palavra cura, Daniel. A única ressalva que eu tenho, eu não estou falando aqui mal de nenhuma religião, eu sou cristão também, eu gosto de Jesus, é o meu poder superior, só que quando a gente está falando de adicção, é uma doença incurável. Ponto. Então, a palavra cura é muito perigosa para nós adictos e para nós alcoólicos. Se você falar de recuperação, se você falar em AA, eu já ouvi companheiros falarem eu sou um AA recuperado. Tudo bem, recuperado. Eu acho um pouco radical também, mas tudo bem, porque eu acho que a recuperação é sempre um processo. Mas para mim, a palavra cura, ela contradiz a ciência. Aí eu vou estar sendo negacionista, porque se eu não entender o que todas as irmandades anônimas que estão há 90 anos aí estudando esse negócio, a medicina, a psiquiatria, etc. e tal, não tem como eu negar a ciência. Então aí vai até a ponta da borda da Terra plana e pula lá para o espaço. Não tem cura. É negacionismo, né? O que é importante entender é o seguinte: só existe uma irmandade que fala que existe a cura para neurose, tá? Quando fala em cura, né? Tem que entender, eu estou curado a partir do momento em que eu não colocar mais essa substância para dentro do meu corpo. Então veja lá, o que diz os neuróticos anônimos? Isso. O que diz aí os neuróticos anônimos? Ele diz o seguinte: a cura é um padrão elevadíssimo de espiritualidade. A cura é, agora eu amo as pessoas. E para eu ser curado e amar as pessoas, entender, eu tenho que ter um alto perdão, eu tenho que ter um profundo amor por mim mesmo, altruísta, não amor egocêntrico, certo? E aquela história, eu vou dizer assim, não, o camarada está com 20, 30, 40, 50, ele pode falar do amor, mas ainda não existe na humanidade um ser humano que em determinado momento em que pise no calo dele e ele não sinta ódio. O próprio, você citou aí Cristo, teve momentos que ele teve um momento de explosão emocional, né? Então, para você ver como, né? Mesmo assim, então, essa palavra, você falou muito inteligente, é muito perigoso, porque a armadilha mental, né? Dentro da euforia que existe cura, certo? O indivíduo pode querer voltar no ponto inicial que ele estava quando ele parou, e daí tudo vai para o pântano, vai tudo para o vinagre. Marco, eu acredito, né? Que dentro do texto, né, a gente trocou bastante ideia aí. Veja se alguém tem alguma pergunta. A gente já teve até 10 pessoas na live, 11 pessoas na live, achei muito bacana isso. Vê se tem alguma pergunta. Legal. Aos pouquinhos a gente vai indo. E daí converse com o pessoal para a gente poder ver o tema da próxima sexta-feira, se Deus assim quiser. Se Deus assim quiser e permitir. E a gente está aqui para conversar. Beleza? Tamo junto, companheiro. Muito obrigado aí pela participação. Eu já estava com saudade da nossa live, né? Agora vamos ver se a gente consegue, às sextas-feiras, voltar naquele mesmo ritmo que a gente estava antes. E eu faço a sugestão aí para os companheiros aí, durante a semana. Manda um direct, mande um zap, manda um sinal de fumaça, alguma sugestão de tema aí que a gente debate a respeito. O Aguinaldo me ajuda muito. Obrigado, viu, companheiro? Fica com Deus. Bom final de semana, até sexta. Forte abraço.
Forte abraço. Valeu, galera. Beijo no coração, beijo na alma. Valeu. Tchau, tchau.